Gênesis capítulo de número 12. Eu quero ler alguns versículos. Vou ler a partir do versículo de número 7. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Guarde essa localização geográfica. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali. Eu gosto da versão bíblica que diz: e continuou o seu caminho. Você pode repetir comigo? Continuou o seu caminho. E continuou o seu caminho, e seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Capítulo 13, versículo 3 diz: e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda. Onde? Entre Betel e Ai. Lembra da localização? Até o lugar, versículo 4, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. Diga comigo: de volta ao primeiro altar. Gente, o texto que nós lemos, no capítulo 12 do Gênesis, é onde pela primeira vez Deus se revela o pai da fé. Abraão, um homem que andou com Deus, teve experiências extraordinárias com Deus, ele teve uma jornada, uma trajetória de vida marcada por milagres, marcada por promessas e por cumprimentos, marcadas por desafios, por uma fé imbatível. E o início dessa trajetória está aqui em Gênesis capítulo 12. Em capítulo 12 do Gênesis, nós temos os primeiros passos de fé do herói da fé. Em Gênesis 12, é onde pela primeira vez Abraão ouviu a voz de Deus, onde pela primeira vez Deus se revelou a Abraão. Em Gênesis 12, é onde pela primeira vez Deus fala com Abraão, e a primeira vez que Abraão recebe uma promessa de Deus está em Gênesis capítulo 12. É em Gênesis capítulo 12, onde pela primeira vez Abraão tem a oportunidade de manifestar a sua fé. Quando ele sai do lugar onde está, no meio das pessoas que ele convivia, para ir para um lugar onde ele não sabia onde era, obedecendo unicamente a voz de Deus em um ato de fé e de coragem. É em Gênesis capítulo 12, onde pela primeira vez Abraão ora a Deus, onde pela primeira vez ele levanta um altar a Deus. Gênesis capítulo 12 poderia ser chamado tranquilamente de o capítulo do primeiro amor, capítulo dos primeiros passos, o capítulo do início da trajetória de Abraão. Quem não lembra desse momento na sua vida, esse momento que nós chamamos de momento do primeiro amor, dos primeiros passos, das primeiras obras? Eu estava ali ouvindo as canções que o musical tirou do fundo do baú, né, irmão? E eu estava falando com o pastor Alberto, eu estou me sentindo em 1998, sentado numa cadeira, a última cadeira da igreja, em uma igreja onde esse púlpito aqui, eu falei para ele que cabiam 2 igrejas, mas cabem quase 3 igrejas onde eu me converti, nesse púlpito aqui. E eu voltei lá em 1998 com o pastor Adonias, que na época era diácono Adonias, e eu fiz uma viagem no tempo ali, e foi ele que mudou a minha mensagem, porque tem momentos que parece que, principalmente quando você canta as músicas, a música tem esse poder de fazer você voltar no tempo. E eu fiquei lembrando, eu fui para a igreja porque meu primo insistiu para eu ir. Eu fui na igreja para ele parar de me encher a paciência, porque eu não aguentava mais ele me chamando. E eu cheguei na igreja, eu sentei no último banco, não entendi nada que o Adonias pregou, só sei que quando o pastor fez o apelo, meu primo deu uma catucada no meu braço, eu levantei a mão sem saber nem o que era. E aí o pastor disse: vem cá, uma vida para Jesus. E me levaram lá para frente, ele disse: seja bem-vindo. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas eu estava ali, oraram por mim, eu fui para casa, um jovem muito perdido ainda, mas senti uma
paz que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ali começou a minha trajetória de fé. Com 22 dias de crente, eu estava no monte, Rio Bonito. O povo tem costume de subir monte para orar. E eu não fiz campanha de monte. Simplesmente me converti no dia. No outro dia eu estava todo dia subindo monte. E com 22 dias de crente, eu lembro que estava chovendo muito, um frio. E a gente igual uns doidos com guarda-chuva lá no monte orando. E Jesus me batizou com o Espírito Santo com 22 dias de crente. Desci o monte, chovendo, o monte era muito inclinado, eu escorreguei, meti a mão no arame farpado, rasguei a mão, tem a cicatriz até hoje. E aí continuou a minha caminhada de fé. E o que eu me lembro daquele tempo é que no primeiro amor não tem dificuldade, irmão. Não tem nada que para a gente de buscar a Deus. No primeiro amor não tem chuva, pode estar chovendo canivete, que a gente quer ir para a igreja, adorar a Deus. A gente não quer saber do cabelo da irmã, do sapato do irmão, se o coral errou, se o guitarrista acertou. A gente só quer levantar altar para Deus e glorificar o nome do Senhor. Quem lembra desse momento na sua vida? Alguns episódios desse momento. Só que a Bíblia diz no versículo de número 9 que ele continuou o seu caminho. Quando eu li isso aqui, ele continuou o seu caminho. O Espírito Santo falou comigo que a vida com Deus não é uma vida de apenas levantar altar. A vida com Deus não tem a ver com um evento. A vida com Deus não tem a ver com um culto. Não é um culto, é um percurso, não é um evento, é uma jornada. Ele levantou o altar, ele recebeu promessa, ele glorificou a Deus, mas o caminho continua. No outro dia tem que trabalhar, tem que estudar, tem a vida para seguir, tem a família para sustentar. Então ele continuou o seu caminho. E a vida com Deus não é uma vida de um evento, é uma vida de uma jornada. É por isso que Jesus não disse eu sou um pódio que você chega, ele disse eu sou o caminho que você percorre. Quando Deus chamou Abraão, Deus não disse fica na minha presença, no capítulo 17. Deus não disse se assenta na minha presença. Deus disse anda na minha presença e seja perfeito. Então a vida com Deus é uma vida de jornada, é uma vida de caminhada, é uma vida no dia a dia. Você não serve a Deus quando você está no culto, você serve a Deus na sua caminhada, no seu trabalho, na escola, na missão, onde você estiver. É uma caminhada que você faz com Deus. E se é uma caminhada, eu preciso pensar isso aqui com vocês. Se é uma caminhada, você tem que estar hoje mais longe do que você estava ontem. E amanhã mais longe do que você está hoje. A vida com Deus não é estática, não é parada, não é imóvel, ela é em movimento. Então eu tenho que estar hoje mais longe do que eu estava ontem. E amanhã mais longe do que eu estou hoje. Porque a vida com Deus é um crescimento dia em dia. E se você está na igreja há 20 anos e a sua vida continua no mesmo lugar, você não está andando com Deus, você está sentado na religião. Porque a vida com Deus é uma vida de novidade. E nessa caminhada tem milagres. Nessa caminhada tem altar de pé. Nessa caminhada tem sacrifício. Nessa caminhada tem promessa de Deus. Amém, irmão? Nessa caminhada tem porta aberta. Glória a Deus. Mas nessa caminhada certamente também você vai encontrar o que tem aqui no versículo 10. E havia fome naquela terra. Se tem uma coisa que você pode ter certeza que você encontrará na caminhada, são adversidades, problemas, crises de todos os lados. Porque a vida com Deus não é uma vida livre de problemas. A vida com Deus é uma vida onde você enfrenta diferente os problemas. Jesus disse em Mateus 7, versículo 24 a 27, aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem que edificou a casa sobre a areia. Ele é um tolo. Sopra o vento, cai a chuva, transborda o rio, a casa cai, porque estava sobre a areia. Aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Eu queria muito que Jesus dissesse assim: aquele que ouve as minhas palavras é obediente e pratica. Ele edifica a casa sobre a rocha, não vai soprar vento, não vai cair chuva e não vai transbordar rio. Mas não, Jesus diz, aquele que edifica a casa na areia, sopra vento. Aquele que edifica a casa na rocha, também sopra o vento. Aquele que edifica a casa na areia, o rio transborda. Aquele que edifica a casa na rocha, o rio também transborda. Aquele que edifica a casa na areia, a chuva cai. Aquele que edifica a casa na rocha, a chuva também cai. A tempestade vem para a casa na areia do tolo e para a casa na rocha do sábio. Então, qual vantagem há em obedecer a palavra de Deus? A diferença não está nas circunstâncias do lado de fora, a diferença está no fundamento do lado de dentro.
Não é os problemas que vão ficar mais fracos, é você que vai ficar mais forte. Não são as crises que vão ficar mais fáceis de resolver, é você que vai ter mais sabedoria para administrar. Deus vai te dar a estrutura e o vento não vai te derrubar, a chuva não vai te derrubar, a tempestade não vai te derrubar. Porque não tem a ver com as circunstâncias, mas tem a ver com fundamento. Até que o vento sopra, a chuva caia e o rio transborda, e as duas casas são idênticas. É o vento soprando, a chuva caindo e o rio transbordando que revelará a estrutura da casa. Então é a crise que mostra de que você é feito de verdade. É quando a tempestade assopra, a crise vem, que mostra de que você é feito. E quando a tempestade vem, Abraão toma uma atitude equivocada. Ele desce ao Egito. Egito na Bíblia é um símbolo do mundo, porque Faraó é um tipo do próprio Satanás. Quando ele desce ao Egito, inevitavelmente ele se afasta do altar. E quando ele se afasta do altar, algumas coisas começam a acontecer na vida dele, que eu quero começar a pregar. Quero que você dobre a atenção para pegar isso aqui. Algumas coisas, pastor Alberto, começam a acontecer com Abraão quando ele desce para o Egito e se afasta do altar. Primeira coisa que Abraão perde quando se afasta do altar, ele perde o seu temor a Deus. A cada passo que você dá para longe do altar é um passo que você dá em direção ao caos. E quando Abraão se afasta do altar, ele começa a perder coisas. E a primeira coisa que ele perde o seu temor a Deus. Porque você vai encontrar no capítulo 12 de Gênesis, queria que você acompanhasse na sua Bíblia aí. Povo de Bíblia aberta, coisa linda. Gênesis 12, versículo 11, diz: estando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora bem sei que você é uma mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios a virem e dirão: esta é a tua mulher, matar-me-ão a mim e a ti guardarão em vida? Dize, pois, peço-te que é minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Abraão diz a ela: você é muito linda, se te virem lá vão me matar para tomar você. Então minta dizendo que é só minha irmã, para que eu me vá bem por tua causa. Abraão perde o temor e mente. Agora note que diz o versículo 11, que diz: estando eles para entrar no Egito. Onde é que eles estavam? Onde é que eles estavam? Perto do Egito. Diga, perto do Egito. O que significa isso? Eles nem entraram no Egito e Abraão já está mentindo igual o egípcio. Nem desviou e já está agindo igual um desviado. Nem foi para o mundo e já está com atitude de mundano. Por que isso? Porque quanto mais longe do altar você estiver, mais fácil fica para você pecar. As pessoas acham que o objetivo principal do diabo é levar você para o pecado, para o adultério, para o vício. Não. A priori, o que o diabo quer é afastar você do altar. Por quê? Porque se você peca, mas você está perto do altar, o arrependimento é imediato e a restauração também. Agora, quando você vai se afastando do altar, o pecado começa a não lhe fazer mais mal, a mentira começa a ficar normal, a pornografia começa a ficar normal, as palavras torpes começam a ficar normal. Quanto mais longe do altar você está, menos o pecado lhe afeta, menos o pecado lhe agride. Quando você está perto do altar e você comete uma atitude equivocada, você erra, você peca, aquilo te faz um mal, você não dorme em paz. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, irmão? Agora, conforme você vai se afastando do altar, o pecado começa a não lhe fazer mais mal. Porque quanto mais perto de Deus você está, mais pecador você se sente. Porque mais o pecado lhe afeta. E quanto mais longe de Deus você está, menos o pecado lhe afeta. Por que isso? Porque Deus é a maior referência de santidade que existe. Glória a Deus. Vou desenhar. Vamos supor que você seja uma pessoa aí rica. Tenha lá os seus 2 milhões na conta. Tem os seus jet ski, seu barquinho para andar lá em Búzios, fazer uma volta. Não, passeio com sua família. E aí você se sente uma pessoa rica porque você tem 3 milhões na conta. E aí você faz amizade com um cara que se torna muito íntimo seu. E esse cara tem 10 bilhões. Você
é rico longe dele. Mas quando chega perto dele, você se sente pobre, porque ele é uma referência de riqueza. Por que quanto mais perto de Deus eu estou, mais pecador eu me sinto? Porque Deus é a maior referência de santidade. Não tem como chegar perto de Deus e se sentir bom. Não tem como chegar perto de Deus e se sentir uma pessoa santa. Não, quanto mais perto de Deus, mais quebrantado você está. Quanto mais longe de Deus, menos o pecado lhe afeta. O cara adultera no sábado à noite, dorme igual um anjo caído. E acorda de manhã tranquilo para ir tomar ceia na igreja, como se nada tivesse acontecido. A consciência já está ficando cauterizada, o mal já não lhe afeta mais. E Deus está falando aqui hoje. Quando você está longe do altar, a primeira coisa que ele perde o seu temor. Segunda coisa que Abraão perde longe do altar, ele perde a sua confiança no provedor, colocando a confiança na provisão. Porque quem mandou Abraão para aquele lugar? Deus. Mas quando a fome chega, Abraão tira a confiança do provedor e coloca a confiança na provisão e desce para o Egito. Ao descer ao Egito, o que ele está dizendo é: Deus foi pego de surpresa. Ou Deus não é suficientemente capaz de me sustentar no lugar que Ele mandou estar. O maior perigo na vida de um homem de Deus e uma mulher de Deus é tirar os olhos do provedor e colocar os olhos na provisão. É tirar os olhos do pai e colocar os olhos no pão. É tirar os olhos do rosto e botar os olhos na mão de Deus. Quando Abraão desce para o Egito, ele está achando que Deus foi pego de surpresa. Peraí, Deus me mandou vir para cá, mas tem fome aqui. Então acho que Deus não sabia da fome. Ah, como nós somos tolos de achar que Deus pode ser pego de surpresa. Deixa eu dizer uma palavra de Deus aqui para alguém. O Senhor não pode ser pego de surpresa. Jesus chamou os discípulos e disse: vamos para o outro lado. A promessa era chegar do outro lado. No meio do caminho, o vento sopra, a tempestade, as águas entram no barco, eles quase estão morrendo, os discípulos estão desesperados e Jesus estava dormindo. Por que Jesus estava dormindo? Porque a tempestade pegou os discípulos de surpresa. Jesus não. Aleluia! Deixa eu dizer uma palavra aqui de Deus. Quando Deus te prometeu chegar do outro lado, Ele já sabia das tempestades que você enfrentaria no caminho. Quando Deus te prometeu chegar do outro lado, Ele já sabia das crises, Ele já sabia da traição, Ele já sabia da doença, Ele já sabia do desemprego. Quando Deus te prometeu chegar, Ele já sabia das adversidades, Ele já sabia que você ia pensar em desistir, mas Ele está dizendo hoje: meu filho, fica tranquilo, eu já sabia da tempestade, e se eu te prometia, porque eu sei que dentro de você tem potencial para atravessar essa tempestade de cabeça erguida e chegar do outro lado para cantar o hino da vitória. Primeira coisa que Abraão perde, temor. Segunda coisa que Abraão perde, a confiança. Terceira coisa que Abraão perde, longe do altar. Isso aqui é dolorido, irmão, é dolorido que eu vou falar aqui. Sabe aquele texto bíblico que, se eu fosse o autor da Bíblia, eu teria deixado de lado? Eu não teria escrito. Esse que eu vou ler para vocês é um deles. Abraão perde a autoridade sobre a sua família. Quando chega no Egito, Sara é tomada ela é levada até Faraó. Mais do que isso, você lê. Eu quero que você leia comigo, para você não dizer que eu estou inventando nada. Em Gênesis 12, versículo de número 18, diz: então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que fizeste? Por que não me disseste que ela é tua mulher? Por que me disseste a minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Há versões bíblicas que dizem: de maneira que a tomei por minha mulher. Há outras que dizem: de maneira que eu me casei com ela. A mulher de Abraão, Sara, foi tomada por esposa de Faraó. Aí a gente não pode afirmar o que aconteceu. Há aqueles que dizem que um casamento com Faraó duraria ali, a preparação era semanas até que o casamento acontecesse. Se teve a consumação do ato ou não, não sei. Mas imagina a vergonha da Sara, ser levada por esposa de Faraó, tirada do esposo dela e levada para ser mulher de outro homem que ela não conhecia. Tudo isso porque Abraão desceu ao Egito. E no Egito, quem manda é Faraó.
Quem ignora princípio torna-se refém de esquemas. Esquemas no Egito custa caro demais. E quem tomou a decisão de descer ao Egito? Abraão. Quem pagou o preço? Toda a família. Homens de Deus, escutem esta palavra aqui. A atitude que você toma, a semeadura é individual, mas a colheita é coletiva. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e obedece, ele não disse, é como alguém que ficou em pé sobre a rocha. Não, ele disse, é como alguém que edificou a casa na rocha. Ou seja, a semeadura é individual, mas a colheita é para casa, é para a família. Vocês estão pegando aí? Amém? Em Josué capítulo 6, porque Acã desobedeceu a Deus, toda a sua família foi destruída. Em Josué capítulo 7, porque Raabe confiou em Deus, toda a sua família foi salva. A atitude que você toma reverbera em colheita para toda a sua família. Existem famílias sofrendo porque o homem ou a mulher de Deus decidiu dar um rolê no Egito. Ele acha que isso não vai afetar mais a ninguém. Famílias que estão sofrendo porque o sacerdote do lar decidiu dar uma voltinha no Egito. Quando você se afasta do altar, quem manda na sua casa é Faraó. Pesada essa palavra, não é? Quem dita as normas é Faraó. Quem dita a música que toca é Faraó. Quem diga o que passa na televisão é Faraó. Quem dita os sites que são visitados é Faraó. Deus está falando aqui hoje. Quarta coisa que Abraão perdeu. Abraão perde o seu propósito de vida. Porque Deus disse para ele no capítulo 12, versículo 1, se tu uma bênção, versículo 2. E no Egito, no versículo 17, diz que o Senhor feriu a Faraó com grandes pragas. O homem que foi chamado para ser bênção no altar, torna-se problema no Egito. Porque longe do altar, quem foi chamado para ser bênção acaba virando maldição. Longe do altar, o propósito de vida dele é perdido. Sua existência passa a não se justificar. Cumprindo o propósito de Deus em Nínive, Jonas seria a salvação. Indo para Tarsis, ele vira perdição para a tripulação que estava no barco. Então, indo na direção de Deus, você é bênção para quem te acompanha. Longe da direção de Deus, você é problema para quem está perto de você. Só que eu tenho uma boa notícia. Ninguém está tão sujo que não possa ser lavado. Ninguém está tão longe que não possa ser alcançado. Ninguém está tão perdido que não possa ser achado. Oh, estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite. Deus está dizendo, é hora de voltar para o altar, é hora de reconstruir o altar, é hora de se aproximar de Deus novamente, é hora de voltar ao lugar da comunhão. E Abraão então toma uma decisão inteligente. Capítulo de número 13, versículo de número 3. E fez as suas jornadas. Não foi um rolé, foi uma jornada. Não foi um passeio, foi uma jornada. Não foi nem uma pequena viagem, foi uma jornada. Por que jornada? Porque do altar para o Egito é um pulo. Do Egito para o altar é uma guerra. Da igreja para o mundo é um passo. Do mundo para a igreja é uma jornada. É uma batalha. Mas eu vim aqui dizer para alguém, vale a pena. Porque tudo que você precisa está no altar. A provisão está no altar, a proteção está no altar, a salvação está no altar, a bênção de Deus está no altar, a promessa de Deus está junto do altar. E quando Abraão começa a voltar para o altar, algumas coisas começam a acontecer. Eu queria que você acompanhasse na sua Bíblia. Primeira coisa que acontece, a sua confiança em Deus é restaurada. Onde é que está isso? Capítulo 13, versículo de número 9. Abraão volta, olha para Ló e diz: Ló, não está toda essa terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. O que é interessante aqui? É que o patriarca é Abraão. O líder da caravana é Abraão.
Quem tem o direito de escolha é Abraão. Ló é o sobrinho que foi adotado pelo tio quando Arã, pai de Ló, morreu. Abraão tomou Ló por misericórdia e levou o sobrinho com ele. Tudo que Ló tem é por causa de Abraão. Era para Abraão dizer assim: Ló, não dá mais para a gente seguir junto, eu vou para tal lugar e você escolhe a parte que sobrar. Ok? Esse é o justo. Mas Abraão, quando a confiança é restaurada, Abraão diz assim: Ló, pode escolher para onde você quer ir. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão está dizendo: não importa mais o lugar, porque a questão não está no lugar, a questão está no altar. E meu altar está de pé. E quando o altar está de pé, eu posso ir para o deserto, que Deus vai botar uma mesa no deserto. E quando o altar está de pé, eu posso ir para uma terra estéril. Deus vai me fazer prosperar lá. Porque a grande questão não está no lugar, está no altar. Eu vejo gente mudando daqui para lá e corre e vai. Não, porque aqui é melhor. Não, porque lá é melhor. Não, porque lá é mais promissor. Não, porque lá eu posso me dar bem. Irmão, o problema é que para onde você for com o altar desmantelado vai dar ruim. Só para memorizar, diga essa palavra de Deus aí para alguém perto de você. Diga: a questão não é o lugar, é o altar. O problema não é a qualidade do lugar, o problema é o zelo pelo altar. Segunda coisa que acontece com Abraão: as suas companhias são mudadas. Porque Ló desceu ao Egito com Abraão. Alguns teólogos, não posso confirmar, mas concordam que a ideia de descer para o Egito veio do Ló. Posso afirmar? Não. Mas pelo que eu vejo do Ló, pelo histórico dele, um cara materialista, uma visão só da prosperidade material, eu acredito que possa ter vindo de Ló. E tudo aconteceu porque Abraão ouviu o conselho do sobrinho. Não estou afirmando, mas pode acontecer. O fato é que Abraão desce ao Egito e Ló vai junto com ele. Mas quando Abraão volta para o altar, quando você volta para o altar, é Deus quem determina quem pode ficar na sua vida. Muita gente que desceu ao Egito com você não vai poder ficar com você quando você estiver voltando para o altar. Irmão, aprenda isso aqui. Tem gente que fez parte do seu passado e não pode fazer parte do seu futuro. E não é desamor não, porque Abraão amava tanto o sobrinho que deu o direito de escolha para o sobrinho. A questão é que pela sua família e pela sua saúde emocional, algumas pessoas você precisará amar à distância. A qualidade da sua viagem depende das pessoas que você permite entrar no seu barco. Porque Jonas estava no barco, quase todo mundo morreu. Porque Paulo estava no barco, todo mundo foi salvo. Porque Jesus estava no barco, a tempestade acalmou. Quem é que você está deixando entrar no seu barco? A psicanálise reza que nós somos 20% herança genética e 80% teia relacional. 20% que eu sou herdei de papai Jailton e mamãe Eva. 80% que eu sou por causa das pessoas que eu escolhi para chamar de amigo. Nos 43 anos de vida que eu tenho. Se eu tivesse amigos diferentes que eu tive, eu seria 80% diferente de quem eu sou. Eu não seria eu. Talvez eu fosse crente, porque quem me levou para a igreja foi meu primo. Talvez eu fosse pastor, porque quem começou a me indicar para pregar e me acreditou em mim foram meus amigos. Não estaria aqui. Eu só estou aqui por causa de um amigo. Vocês estão me entendendo, gente? Quer saber quem você vai ser daqui a 5 anos? Olhe para os seus 5 melhores amigos. Daqui a 5 anos você vai ser muito parecido com eles. Isso vale um glória ou um pranto. E a Bíblia fala disso abundantemente. Quando o diabo quis expulsar uma família do jardim, ele colocou uma amiga para Eva no jardim, a serpente. A serpente era amiga de Eva. Pastor, está na Bíblia claramente. Gênesis 3,15 diz assim: e porém, futuro, porém, inimizade entre você e a mulher. Se Deus vai colocar inimizade é porque elas eram amigas. Não convenceu? Então tá bom. Eva está batendo papo com a serpente, conversando normalmente. Você está andando aqui, é São Pedro aqui o bairro, né? Está andando aqui por São Pedro, passa uma cobra do teu lado e chama o teu nome. Alberto. O que é que tu faz, irmão? Hã? Em 10 minutos está em Rio Bonito correndo. Eva bate papo com a serpente porque estava acostumada com ela. Porque o pior diabo é aquele que vem disfarçado de amigo.
Quando o diabo tenta Jesus no deserto, ele vem como amigo ou inimigo? Você está com fome, cara, você merece comer, come aqui, transforma essa pedra em pão. Quem diz isso, amigo ou inimigo? Amigo. O diabo aparece no livro de Jó em 2 capítulos. O diabo aparece em Jó em 2 capítulos. Capítulo 1 e 2. Jó tem 42 capítulos. Satanás só aparece em 2. Capítulo 1 e 2. Capítulo 3, o diabo sumiu. Por quê? Porque os amigos de Jó chegaram no capítulo 3. Tem amigo que quando chega Satanás pode tirar férias. Deixa que eles fazem o trabalho. Antes de Deus mudar a sua vida, Ele mudará as suas amizades. Não, vou falar mais uma vez. Antes de Deus mudar a sua vida, Ele mudará os seus relacionamentos. Antes de Deus mudar a sua história, Ele vai mudar as pessoas que disseram que eu vou liberar uma palavra de Deus aqui. Quem quiser, pega! Deus vai passar uma peneira nos seus relacionamentos a partir de hoje. E só vai ficar quem faz parte do projeto de Deus na sua vida. Algumas pessoas vão sumir e você nem vai entender. É porque Deus escuta conversas que você não escuta. Em terceiro lugar, a aliança com Deus é renovada. Primeiro, Ele restaura a confiança. Segundo, as suas relações são mudadas. E terceiro, a aliança é restaurada. Gente, é lindo o que a Bíblia diz no versículo de número 16. Farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra em seu comprimento e sua largura, porque eu a darei a ti. Deus já tinha falado isso. Deus disse para Abraão, tua semente será como o pó da terra. Deus já tinha falado. Só que Abraão desceu para o Egito, arrumou uma confusão lá, quase que Faraó morre, quase que eles morrem. Abraão é expulso do Egito a pontapé, vai embora. Abraão é expulso igual um capeta do Egito, vai, não volte mais. E ele vem para o altar, e aí Deus repete a promessa. Sabe o que o Senhor estava dizendo? A promessa está de pé. Minha palavra está de pé. O que eu prometi para você num dia no altar, você se afastou, mas quando você volta para o altar, irmão, a promessa de Deus sempre estará te aguardando no altar. Algumas pessoas não entendem quando a Bíblia diz assim, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Aí a pessoa acha o seguinte, então quer dizer que se eu sair para o mundão adoidado, curtir adoidado, aí Deus continua fiel a mim? Não, a Bíblia não diz que Deus é fiel a você. A Bíblia diz que Ele é fiel. Ponto. Fiel a quem? Fiel a Ele. Fiel à sua palavra, fiel ao altar. Então, a promessa é feita no altar. Aí você se afasta do altar. Deus continua fiel. Onde? No altar. Foi você que se afastou. Mas quando você volta para o altar, toda a promessa de Deus está te aguardando no altar. Todas as bênçãos de Deus estão te aguardando no altar. Eu quero orar hoje com vocês. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu sempre me pergunto, no livro No Limite, meu livro que eu escrevi, eu começo ele falando sobre isso. Por que Deus deixa esses episódios na Bíblia? Abraão, pai na fé das 3 maiores religiões do mundo. Por que a Bíblia fala que esse cara largou a mulher para ser mulher de Faraó, desceu para o Egito, desconfiou da provisão de Deus? Por que a Bíblia fala que ele mentiu? Porque se a Bíblia falasse que ele só venceu, só levou filho para o altar, só foi herói da fé, só obedeceu a palavra de Deus sem entender nada. Se a Bíblia falasse só dos seus pontos fortes, eu ia dizer assim, dá para ser crente não. Desse jeito, dá não. Cheio de falha igual eu tenho, dá para ser crente assim não. Mas quando a Bíblia fala que eles passaram por isso, está dizendo para nós que se eles venceram, nós também podemos vencer. Se Abraão passou por isso, quem aqui está livre de viver longe do altar? Você não tem que se envergonhar por isso, não. Você tem que se envergonhar se você decidir viver longe do altar, que aí sua família vai sofrer. Agora, se você vacilou, errou, se afastou,
parou de orar? Quanto tempo você não visita aquele canto de oração que tem na sua casa? Ouvindo os louvores aqui, hoje eu estava meditando nisso. A gente vai se afastando aos poucos. Quando vê tem uma semana, quando vê tem um mês, quando vê tem 6 meses que a gente não faz nada para Deus diferente. Quanto tempo tem que você não ora como você orava, que você não jejua como você jejuava, que você não tem prática de amor por pessoas, mostrando o amor de Jesus para elas como você fazia quando você iniciou a sua fé. Deus está nos convidando hoje a um retorno para o altar. O Senhor está nos convidando hoje a retornar a este lugar de comunhão. E eu quero orar com você. Note que eu estou falando que eu quero orar com você, porque eu estou incluso. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Porque tem pregador que acaba de pregar, pastor Alberto. Ele falta dizer assim, porque vocês, terráqueos... Estou no grupo também. Eu também preciso da misericórdia. Quem mais precisa da misericórdia para não se afastar do altar? Ore comigo. Põe a mão no seu coração.